Assim que chegou a Uberaba, Chico foi morar nesta casa em companhia de um amigo, o médico e médium Valdo Vieira. Há vários anos que os dois trabalhavam juntos, psicografando livros numa espécie de parceria espiritual. Chico psicografava um capítulo na cidade de Pedro Leopoldo e Valdo psicografava o outro aqui em Uberaba. O primeiro fruto dessa dobradinha mediúnica com o médico Valdo Vieira foi o livro Evolução em Dois Mundos, uma obra de extraordinário valor intelectual, segundo os espíritas. Na apresentação do livro, a mensagem de André Luiz, eu que recebi. E a mensagem básica inicial de Emmanuel, foi ele que recebeu. Obras de psicografia que são bastante importantes do ponto de vista doutrinário para o espiritismo. Por exemplo, Evolução em Dois Mundos. Eu me lembro que este livro foi escrito psicograficamente por você e pelo Dr. Valdo Vieira. Na ocasião, você morava, se não me engano, em Pedro Leopoldo e o Dr. Valdo Vieira em Uberaba. Verdade. Os capítulos foram dados a vocês dois pelo mesmo autor espiritual que André Luiz, sendo que você não sabia qual o capítulo que o Valdo havia recebido e vice-versa. Bom, eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre isso. Mas queria lembrar também Mecanismos da Mediunidade, que me parece um livro dotado de tanta informação científica atual dos nossos tempos e relacionando todas as conquistas da técnica atual com os problemas mediúnicos, que eu creio que você nunca teve oportunidade de obter conhecimentos pessoalmente a respeito desses assuntos. Eu gostaria que você nos dissesse alguma coisa sobre esses dois livros. O que eu posso dizer é que eu tenho a maior dificuldade para compreender esses dois livros, porque eles são baseados numa linguagem quase que inacessível à minha capacidade de entendimento, porque eles foram recebidos nas condições em que o nosso caro amigo professor Herculano Pires menciona, mas é o caso da mediunidade psicográfica. Eu não posso emitir juízo algum, porque o livro é mais para técnicos, em matéria de evolução e em matéria de comunicações neste mundo mesmo. Não posso emitir julgamento nenhum, porque não estou à altura. Para isso eu precisaria ter de mim mesmo uma diplomação acadêmica, Chico, para que o Espírito de Emmanuel não demonstrasse recursos. Com licença, eu não pediria a você julgamento. Eu queria que você nos dissesse alguma coisa sobre a maneira por que eles foram escritos. De que maneira você recebeu, qual foi a motivação para que esta Evolução em Dois Mundos, que é um livro que coloca o problema da evolução dentro do espiritismo, relacionando o processo evolutivo no mundo material e no mundo espiritual, é um livro de profundo esclarecimento do problema evolutivo. E Mecanismos da Mediunidade, porque é um livro que traz um acréscimo enorme aos nossos conhecimentos possíveis no campo mediúnico. Eu gostaria que você dissesse quais foram as motivações, qual foi o seu trabalho nesse campo, o que você sentia quando escrevia, coisas assim. Eu sentia, naturalmente, um grande prazer em ser instrumento daquelas páginas, conquanto eu não as entendesse muito bem, remitia diretamente pelo correio ao companheiro que partilhava comigo da mesma experiência em 2 dias convencionados da semana. Então, ele também me mandava para Pedro Leopoldo, eu lia o que ele havia recebido, ele lia o que eu havia recebido e o livro continuou até o fim. Mas aí no momento, por exemplo, da psicografia, então, ele colocava maior percentual do conteúdo mental dele ali do que você... Não, todo mundo coloca, depende da comunicação. Qual que é a consciência comunicadora? Essa que manda. A gente não, você é um aparelho, ele usa aquilo que tem. Tanto eu quanto o Chico, na opção de coisa, a gente era até mais ou menos igual, muito embora a minha diferença de idade, diferença de experiência, mas era, você vê pelos livros que são. Eu fiz experiência disso tudo. Eu peguei mensagem que o Chico recebeu e mensagem que eu recebi, não coloquei nome nenhum, misturei tudo. Falei assim, distinga aí quem é que é do Chico e quem é que é do Valdo.
O povo bobeou. Ninguém soube dizer quem era um, quem era o outro. Eu fiz essa experiência de propósito, que o Emmanuel pediu para fazer. Então isso aí mostra que a gente tinha uma capacidade de igual para igual. O Chico confiava em mim plenamente nessas coisas. Você tem uma ideia? Quando nós fomos fazer, eu já sabia tanto isso, quando o primeiro livro que nós fomos escrever, que era Evolução em 2 Mundos, eu recebia em Uberaba as mensagens. Ele recebia em Pedro Leopoldo. Ele mandava em Pedro Leopoldo, quem datilografava era eu. Quem datilografou o livro todo fui eu, não foi ele. Eu tinha plena confiança na situação, que era da mensagem pura. O Chico, meu convívio com ele foi muito grande, de muitos anos. E eu testemunhei de Chico muito desprendimento com as coisas. O Chico preocupava muito com o semelhante. E isso fazia com que a gente ficasse cada vez mais ligado a ele, aquele coração muito bom. Ele tinha um parceiro em Uberaba, um estudante de medicina, por nome Valdo Vieira. Eu não conheço pessoalmente o Valdo Vieira, não pude ter essa alegria de conhecer. Acho que ele ainda é vivo, deve ser médico. E o Chico trocava correspondência com ele. O Chico fazia o trabalho mediúnico e ele também, o Valdo lá em Uberaba. E aí trocava correspondência. Então o Chico ia lá, um envelope para carta aérea, envelope tamanho ofício, ali ele levava a correspondência que era para o Valdo, já tudo prontinho, até selado, e levava um telegrama, muito grande o telegrama, 2, 3 folhas, o telegrama também para Valdo. Então ele deixava essa correspondência, ele levava pessoalmente, porque as outras correspondências eram enviadas depois, através do Centro Espírita, né? Aqui do Luiz Gonzaga. Então era muita correspondência, muita mesmo. Centenas de cartas, respostas, aquela coisa. Correspondência de Chico, eu consegui fazer com que ela fosse colocada em uma mala especial, cuja mala, quando desse entrada em Belo Horizonte, ela encaminhava imediatamente para o aeroporto, porque era correspondência aérea. E aí eu consegui antecipar um pouco a entrega. E quanto aos telegramas, eu pedi aos colegas de Belo Horizonte, onde eu trabalhei muitos anos como telegrafista também, antes de vir para cá, para Pedro Leopoldo, eu solicitei dos colegas procurar no aparelho na linha de Uberaba, verificar a hora que o telegrama chegasse, ele levasse para a linha de Pedro Leopoldo para mandar imediato. E com isso conseguimos abreviar bastante a comunicação entre ele e Valdo. Diariamente, de segunda a sábado, era um telegrama e uma carta dele para Valdo Vieira e de Valdo Vieira para ele. Era um livro, era para editar um livro. Eu não fiquei sabendo o título do livro, mas a finalidade era esta.